Eu sou a professora Sabrina e vou acompanhar vocês com a disciplina de Sociologia. Para começar, eu queria que vocês dessem uma olhada nessa imagem. Aqui a gente vê basicamente o mundo cheio de fotos de pessoas e uma pessoa com o celular fotografando esse mundo. Essa imagem ela é bem emblemática quando a gente fala de sociologia e do estudo da sociedade no contexto contemporâneo. Mas não é só de hoje que esse é um estudo muito pertinente para a gente analisar as questões sociais. Então, para começar, eu vou falar um pouco de mim, qual é a minha formação. Em seguida, nós vamos verificar quais são os passos que foram necessários para que a sociologia se tornasse uma ciência para compreender e analisar a sociedade. E, finalmente, os temas fundamentais da sociologia, que são temas que são muito comuns da sociologia, que são sempre tratados, mas também são aqueles temas que são recorrentes nos diversos concursos. Isso é interessante para vocês compreenderem de que forma isso é cobrado de vocês nas questões dos diversos vestibulares, ok? Então, para começar, como eu falei, a minha apresentação. O meu nome é Sabrina Demose, eu tenho formação em comunicação social, tenho formação também em gastronomia e a minha última formação é mestrado em História e Cultura. Eu fico muito à vontade para discutir os temas da sociedade, porque quando a gente fala, por exemplo, de alimentação, que é uma área que eu estudo, nós estamos a todo momento falando de uma questão que é chave na sociologia, que é a questão da socialização. A gente vai ver isso em profundidade. Além disso, eu desenvolvo pesquisas sobre mídia, consumo alimentar e também questões relacionadas ao alimento como forma de interação social, tá? Por que a gente deve estudar e prestar atenção na sociologia? Olha esse ponto aqui. A sociologia, ela oferece pistas para a gente compreender e analisar a sociedade. O que isso quer dizer? A sociologia, então, ela configura uma maneira sistematizada de conhecimento para que a gente consiga compreender as coisas que acontecem no mundo e na nossa sociedade. Como, por exemplo, quando a gente fala da questão dos movimentos sociais. Por ora, parece uma aglomeração de pessoas que estão ali debatendo e discutindo por algum motivo. Estão reivindicando seus direitos, estão querendo manter a ordem, estão questionando a ordem. A sociologia, os sociólogos, vão observar esses movimentos e compreender quais são os fatores que motivaram essa questão, que motivaram essa aglomeração de pessoas, o que está por trás de um grupo de pessoas se reunirem em prol de um objetivo. Quando a gente fala da sociologia na contemporaneidade, nós observamos essas questões de modo muito latente. Desde grupos que se reúnem para derrubar governos, como a gente viu isso na Primavera Árabe, por exemplo, até mesmo movimentos que falam, não, eu não aceito mais o estado das coisas como eles estão. Há outras questões que também entram quando as pessoas reivindicam os seus direitos a um trabalho, a uma moradia. No mundo globalizado, nós verificamos, por exemplo, disparidades muito grandes nas relações econômicas. Ora, muitos concentram a renda e têm muito. Por outro lado, poucas pessoas... Desculpa, só corrigindo aqui. Valendo a partir daqui. O que eu quero dizer com isso? No mundo globalizado, nós verificamos disparidades muito grandes relacionadas às questões das desigualdades sociais. Então, nós temos um grupo pequeno de pessoas que acaba concentrando muita riqueza. E, por outro lado, nós temos milhares, centenas de milhares de pessoas que têm pouco. Essas disparidades são observadas a todo momento. E não é só a questão econômica vai afetar a questão social, vai afetar a questão geográfica, as pessoas saem das suas cidades para irem para outras cidades, as pessoas saem dos seus países para buscar oportunidade em outros países. Nós temos também a questão que é muito batida aqui na sociologia, que é a questão da exploração da mão de obra. Quando a gente tem um mundo globalizado, aumenta demais a demanda, a demanda e o consumo. Isso vai interferir diretamente no modo como as coisas são produzidas. Esse modo quer dizer o seguinte: produzir, incentivar o consumo cada vez mais.
Só que essa produção, ela não é barata. Então alguém vai ser explorado nessa cadeia. De modo geral, vai ser o trabalhador. A gente observa esse tipo de fenômeno, é algo que é muito recorrente hoje nos debates da sociologia, e você pode até encontrar nos seus temas de prova, que é a questão da indústria têxtil. Hoje já há uma movimentação muito grande de denunciar justamente essas grandes indústrias que vão acabar explorando o elo mais fraco dessa produção, que é o ser humano. Existe um documentário que é super interessante, que eu até sugiro para quem se interessa por essa temática, que é o True Cost. Ele é disponível no Netflix e você encontra fácil também, que vai justamente investigar essas relações das grandes empresas como a H&M, a própria Zara, que são empresas bilionárias que vão baratear o custo das suas roupas em lugares em que, por exemplo, as leis trabalhistas são mais flexíveis, por assim dizer, e que não há tanta cobrança, tanta cobrança do governo em cima dessas empresas. O que isso quer dizer? Que as pessoas não são remuneradas adequadamente. Essa é uma situação que ela vai se reinventando no mundo globalizado, porque isso já remonta lá desde a década de 90, com poderosas como a Nike, por exemplo. Hoje essas empresas já adotam comportamentos que são mais sustentáveis e que visam valorizar essa mão de obra de um modo diferente de como se praticava anteriormente. Esse é um ponto importante para vocês, porque pode ser que caia questões que vão questionar, vão trazer para você os temas do consumo consciente. Preste atenção quando nós relacionamos o estudo da sociologia, mundo globalizado e essas questões. Aqui eu me demorei porque faz muito sentido com essa questão que eu digo aqui, desses temas fundamentais que são em relação à dinâmica do mundo em que vivemos. Por que eu destaquei a palavra dinâmica? Dinâmica, porque quando nós tratamos do estudo das ciências sociais, tal como se configura no mundo que a gente vive, a gente tem que entender que ela é dinâmica. Ela é um tipo de leitura, é uma leitura que se faz à sombra da mudança do mundo, tá? Isso quer dizer o quê? Que as coisas não são estáticas e as coisas não são naturalizadas. Sabe quando a gente vê uma situação e a gente diz assim, isso é normal, isso é natural, quando a gente se refere a algo social? Vamos dar um exemplo de uma pessoa dormindo na rua, numa grande cidade. E a gente costuma falar assim, bom, mas isso é uma coisa natural? Não. A sociologia tem como objeto questionar o que é tido como natural. Não é natural uma pessoa dormir na rua. O estado que aquela pessoa se encontra, ele é fruto de uma série de eventos, de uma série de questões sociais, culturais, econômicas e políticas que, de certo modo, podem ter influenciado para que aquela pessoa durma na rua, no Brasil, na Espanha, em qualquer lugar do mundo. O olhar da sociologia deve ser o de desnaturalizar aquilo que nós compreendemos como natural. Quando nós estamos falando de sociedade, tudo que se desenha à nossa frente deve ser analisado com um olhar crítico. Isso pode ser cobrado de vocês quando nós nos referimos à prova de sociologia, ok? Aqui são temas que sempre você vai ver quando nós falamos dessas questões da sociologia, você sempre vai observar, sempre, eu digo sempre, esses temas, tanto em provas, até mesmo quando você vai estudar, vai se debruçar sobre esse tema com mais profundidade, sempre esses temas vão ser recorrentes da sociologia. E digo mais, de modo geral, quando se formulam essas questões do Enem, ou até mesmo quando você vai participar de algum concurso, as questões relacionadas à sociedade são sempre vão ser sempre interrelacionadas com outras disciplinas, como por exemplo a geografia. Eu acabei de falar para vocês, por exemplo, que a questão geográfica pode ter impacto sobre o social. Sempre vai haver essa correlação. Aqui, quando a gente fala da religião, pode acontecer, por exemplo, do estudo da sociologia acabar trazendo temáticas da filosofia, por exemplo. Não é? Aqui a gente fala da questão do trabalho, a gente fala da questão de classes. Todos esses temas sempre a sociologia
observa isso como ciência, mas são temas que acabam se interrelacionando com diversas disciplinas. Com a economia, você vai poder... O tema da classe também pode ser trabalhado na antropologia, assim por diante, ok? Aqui é muito interessante quando eu falo assim, a própria ciência social, ela surge para analisar as inquietações das sociedades modernas. Bom, o que isso quer dizer? Então você pense que quando a gente está falando de uma sociedade pré-capitalista, né? E aí a gente vai pré-capitalista, eu digo, num sistema que ainda não está formalizado como uma sociedade capitalista, tal como a gente a entende hoje, existem situações e existem fenômenos que vão chamar e vão despertar o olhar do pesquisador, do sociólogo, para análise. O que isso quer dizer? Uma dessas situações, por exemplo, é a questão das instituições sociais. Que a gente pode resolver. A instituição social, ela é um tema que você vai observar sempre na sociologia. Por exemplo, a família. Então você pense que essa é uma inquietação, como é que a família surge? Qual é o estado de família? O que é que eu entendo por família? Qual é o papel da família em determinada sociedade, em determinado contexto histórico? Certo? Esse é um tema que, por exemplo, a gente vai remontar lá quando a gente falar do positivismo, Auguste Comte vai falar para ele qual que é a interpretação dele para a família. Como é que esse núcleo social deve ser entendido, como é que ele deve ser analisado, o que é que configura a família. Presta atenção que isso sempre é um assunto que pode trazer um conceito clássico e inserir num contexto, por exemplo, completamente novo, certo? Aqui tem uma imagem que eu gosto muito, que vai mostrar a feira. Essa aqui é uma feira em Londres. Eu quero que vocês deem uma olhada nessa imagem, que ela tem algumas coisas bem interessantes. Eu vou ver se eu consigo riscar em cima delas. Vocês percebam que a gente tem pessoas que estão visitando essa feira, certo? Depois vai aparecer a legenda bem certinha para vocês de que momento que é. Se eu não me engano, é uma imagem de uma feira mundial que aconteceu em Londres em 1861, tá? Nesse momento, a gente já tem uma abordagem social, a gente já tem uma sociedade em que alguns valores que eram tidos como fundamentais e verdadeiros, eles passam a ser questionados. Nesse cenário que a gente já fala aí, que a gente já está falando do começo ali de uma sociedade industrial, em que alguns dogmas, por exemplo, religiosos são questionados, a gente vai ter a ascensão e o trunfo da ciência e do progresso como formas de explicar a vida e os fenômenos. Essa imagem ela retrata algo que é bem interessante porque, de repente, nós passamos a observar que... Opa, desculpa, aqui eu me perdi. Desculpa, só retomando aqui. Eu gostaria de começar, de encerrar aqui e fazer de novo só para eu não me perder. Que eu quero falar da questão do progresso. Tá? Então essa imagem ela é bem emblemática porque ela vai trazer uma questão que eu acho fundamental. A sociologia ela surge como ciência na esteira de diversas transformações sociais que vão culminar em diferentes maneiras de se pensar a sociedade. Uma dessas formas é a ciência como maneira de compreender o mundo. A ciência, então, ela dá para se dizer que a ciência ela vai representar a verdade sobre os fatos. A ciência vai representar o progresso. Fatalmente, ela vai colidir com algo que era tido como que era aceito como a única verdade, que é a questão religiosa. Alguns historiadores falam que a gente vai verificar isso em profundidade, mas é só para vocês compreenderem, é nesse momento que a gente percebe, quando a ciência começa a se sobrepor aos dogmas, a gente percebe uma A gente vai perceber que a ciência passa a se posicionar como anticlero, né? O que isso quer dizer? Ora, os pressupostos científicos, todos aqueles, a questão da observação, a questão do método, verificação, experimentação dos dados, dos fenômenos, dos fatos, eles vão trazer ali e falar, não, as coisas não acontecem por combustão espontânea.
né? As coisas não acontecem do nada. Há aqui fenômenos, há aqui questões que devem ser observadas que a religião não está dando conta. Outra coisa que a gente vai ver também quando a igreja vira objeto, mas isso é só lá para frente. Aqui eu já mencionei para vocês. A gente tem aqui, quando a gente começar a se preocupar com os temas fundamentais da sociologia para a gente estudar para o Enem, por exemplo, tem uma questão que é batata para você acertar a questão. Então, as questões são pensadas de modo a, olha só, relacionar os pressupostos dos autores com os temas que são contemporâneos. Então você presta atenção, porque isso aqui é muito comum. Outra coisa, quando a gente fala contemporâneo, então eu só vou estudar, né, os filósofos, os sociólogos a partir agora dos anos 90 e o resto eu esqueço. Não. Eles gostam muito de também trazer questões da sociologia clássica. É por isso que quando a gente desenhou a aula, nós trouxemos todos esses autores e o que cai e o que é fundamental deles que vocês precisam saber. Agora a gente vai falar de quais são então esses temas que nós vamos tanto observar em profundidade nas nossas aulas, quanto aqueles que vocês precisam dar uma olhada com mais atenção. Um dos temas, gente, isso aqui é assim, eu posso garantir para vocês que vai cair pelo menos uma questão sobre a questão das instituições sociais, primárias e secundárias. As primárias, então, são aquelas que a gente pode entender instituição social. É a família, é a questão da educação, né? O trabalho. A gente vai, para os sociólogos, as instituições sociais, então, elas são responsáveis pela inserção das pessoas na vida em sociedade e tudo o que permeia uma vida social. Por primária, é o processo, o primeiro contato que eu tenho. Então é com o meu pai, com a minha mãe, todos aqueles valores que eu vou levar para a minha vida. Por secundária, eu compreendo o momento que o sujeito sai do berço da sua família e passa a tentar observar o mundo com os seus próprios olhos, a educação, ok? Esses temas hoje eles são reinterpretados por diversos autores. Então a gente vai ter o Anthony Giddens, que é um que vai fazer uma leitura sobre o papel, por exemplo, da família no contexto globalizado. A gente vai falar do Bauman, que vai falar sobre a questão, por exemplo, da educação. O Edgar Morin, esse vai trazer para vocês uma temática que vai virar a cabeça de vocês sobre, por exemplo, o papel da educação. Esse é um que eu sempre falo, quando a gente for estudar educação na sociedade, tem que lembrar do Morin. Socialização. A socialização é a forma com que as pessoas elas se interrelacionam na sociedade. O que isso quer dizer? Pensa você chegando no primeiro dia lá na tua empresa para trabalhar, ou num ambiente, por exemplo, de descontração, de lazer, ou até mesmo um grupo que você pertença lá, o grupo das pessoas que colecionam tampinha de garrafa. O que isso quer dizer? Para você ser aceito nesses grupos, para você ser aceito nesse meio, você parte do mesmo senso de grupo, você tem a mesma identidade relacionada àquele grupo, você vai falar as mesmas coisas, ou então você vai se sentir fora desse grupo. Então, quando a gente fala de socialização, ela é um dos primeiros estágios quando a gente vai buscar entender as relações sociais. Os sociólogos sempre vão voltar à socialização para observar de que modo os grupos se completam, de que modo as pessoas falam e assim por diante. Esse é um tema muito recorrente. O papel das instituições. Bem, as instituições, elas são fundamentais para que se compreenda, isso aqui para que os sociólogos busquem trazer a compreensão sobre como são desempenhados o papel das instituições nos diferentes contextos históricos. Então, se a gente pegar lá, por exemplo, o Max Weber vai estudar a igreja, principalmente, vai estudar o protestantismo. Ele vai analisar em que medida todos os códigos, tudo aquilo que faz o protestantismo ser o que é, como é que ele vai desempenhar um papel na sociedade capitalista, por exemplo. Então, essa é uma instituição. Quando a gente vai falar, por exemplo, da instituição que pode ser uma instituição da questão da família, a família ela tem um papel fundamental quando a gente fala da sociologia, porque a família ela é uma das instituições que se consolidam como uma das mais fortes que a gente tem e, por outro lado, é uma das instituições que mais se questiona.
né? Você pode observar, por exemplo, quando a gente fala disso, que quando as pessoas fazem brincadeira, família é tudo igual, só muda de endereço, né? Família não é tudo igual. A família, a forma como uma família se constitui, a forma das relações que se estabelecem em família, as questões econômicas na família. Nós temos famílias, núcleos familiares que são muito fortes, muito fortes, muito fortes, por meio das relações econômicas e de poder que são estabelecidas dentro dessa família. Pegue como exemplo os Kennedy, por exemplo, é uma sucessão de políticos que vai se confundir o que é o mais privado e íntimo da família, que é a vida em família, as relações, as discussões, com aquilo que é jogado para o público, que são as questões políticas. Compreende? Que é aquilo que fica às vistas do mundo todo, como o papel social. Instituições são essenciais para quem quer entender bem a sociologia. Aqui eu falei de 2 exemplos só, que é uma questão que é muito fundamental. Hoje pode-se trazer, por exemplo, a questão... eu estou repetindo muito questão, desculpa. Hoje pode-se trazer, por exemplo, a discussão sobre o que é família. Nós temos esse debate pode surgir para você, que é, por exemplo, quando há questionamento dos grupos sociais sobre o que se configura uma família. Se antes a gente partia do modelo que era o modelo naturalizado e aceito como ideal, certo? De um pai, de uma mãe, de filhos, da mãe colocada no seu devido lugar, não é? Que era o lugar que às vezes não era o que ela queria, mas era aquele destinado a ela, né? Hoje nós temos configurações de família que muita gente acha, por exemplo, que ter um gato e eu e meu gato nós somos uma família, né? Ou pessoas, por exemplo, que falam não, eu prefiro morar com meu marido em casas separadas. O que tem em questão? Ou, por exemplo, um homem e um filho. Uma mulher, 2 filhos. Uma família. Essas discussões elas são muito importantes porque elas vão trazer para a gente debates muito interessantes, porque nós estamos falando do íntimo, do privado, do público. Quando eu assumo, por exemplo, que eu tenho uma companheira e tenho um filho, como é que vai se dar isso? Como é que vai ser as relações da escola? Como é que se observa isso? Como a lei me protege? Esses são temas sociais. Estratificação social. O Weber traz isso para a gente, nós vamos observar que ele vai trabalhar essa questão em 1800 e... Weber eu acho, mas eu não vou dar data, que é melhor não. O Weber vai trabalhar a questão da estratificação social na leitura dele, o modo como a sociedade divide o poder, mas a estratificação social é algo que a gente observa até hoje na leitura que a gente pode fazer. Esse é um tema que pode vir na prova de vocês mesclado, por exemplo, o tema clássico com o tema contemporâneo. Estratificação social é a forma com que a sociedade se divide. Está lá em cima, quem está aqui embaixo. Movimentos sociais. Cada vez mais pertinente esse debate na sociedade que a gente vive. Os movimentos sociais sempre fizeram parte da história como formas antagônicas do poder vigente. Então, assim, quando a gente tem um movimento social organizado, a gente tem um grupo de pessoas que tem em comum a luta por determinados objetivos políticos, de modo geral, relacionado a algum fim, né? Ou relacionados a alguns valores. Isso é muito comum, os movimentos sociais, a gente vem percebendo no Brasil. O Brasil é um país que durante muito tempo acabou ficando à margem dos grandes movimentos sociais, mas se há algo positivo da gente destacar, dá para se dizer que isso vem mudando e que as pessoas estão cada vez mais conscientes do seu papel para exercer e para pedir mudanças, né? Os movimentos sociais são muito próprios das dinâmicas do mundo que a gente vive, porque em maior ou menor grau, quando algum grupo está plenamente satisfeito com algumas coisas, outros grupos não. E aí que surgem diversos debates, diversas polifonias em relação aos direitos, em relação ao que reivindicar, o que fazer e assim por diante. A gente vai observar isso em profundidade. Educação. O Emile Durkheim, ele entendia a educação como algo central no estudo, como objeto sociológico dele. É por meio da educação que são passados, então, os valores que vão configurar uma determinada sociedade num determinado momento.
Educação, hoje a gente podia, só educação aqui já é uma aula à parte, mas a educação é um tema que pode aparecer para vocês, tanto como as novas tecnologias em educação, que é isso que a gente está fazendo um pouquinho aqui, como as formas de educação, como a gente entende o mundo hoje, como a educação como papel de formação crítica. Esse é um debate que hoje no Brasil ele é muito saliente, a gente vai ver isso toda hora, né? Como é que é o papel do professor numa sociedade em que as pessoas, eu até vi isso no seriado, eu acho até interessante comentar, que a menina diz assim, por que é que eu vou para a universidade se é só eu digitar no Google eu aprendo a fazer tudo? Aprende mesmo, né? Às vezes a gente acha que está aprendendo, a gente está mais desaprendendo ali, né, dependendo da qualidade do material do que necessariamente, não é? Então presta atenção, a educação ela é um tema muito, e ele vai vir, provavelmente vem com temas à margem ali, que pode ser, por exemplo, a questão da filosofia, né? Como é que essa discussão sobre o que é algo, por exemplo, ideológico, como é que se configura na sociedade de hoje, como é que é esse debate, quem diz o que é certo, diz o que é errado na educação, pode trazer a questão dessa polarização dos debates, né? Pode trazer, por exemplo, o que é que pode ser ensinado e o que não pode. Esses temas podem aparecer para você. Desigualdades sociais, elas são, principalmente aqui no Brasil, esse é um tema que é muito estudado, nós vamos observar em profundidade também. As desigualdades sociais elas são observadas no Brasil, sobretudo, quando a gente fala e relaciona com a questão política. Tá? Esse é um tema assim, que demoraria para a gente falar, mas em resumo, para a gente avançar, quer dizer simplesmente o seguinte, que a desigualdade social ela se pauta quando nós temos aquilo que eu disse, um extremo que tem um pequeno grupo que tem muito e um grupo grande que tem pouco. Né? Isso vai ser observado por meio da questão do consumo, por meio da exclusão da exclusão de determinados atores sociais de protagonismos, como por exemplo a universidade, o acesso à universidade, ou até mesmo cargos de gerência, cargos chave em empresas, porque a desigualdade social ela afasta muitas vezes as pessoas dos seus objetivos devido às grandes dificuldades para se alcançar. Muita gente pode dizer assim, pois é, mas é só a pessoa lutar que ela consegue, mas muitas vezes esse caminho ele é árduo e as pessoas desistem. Então, a desigualdade social ela vai trazer para a gente alguns debates interessantes sobre como é que se posicionam determinados agentes, como é que as pessoas chegam em determinados lugares e outras não. Mídia e indústria cultural. Esse aqui é um tema que eu gosto bastante de discutir, porque hoje nós estamos num mundo hipermediático. O que isso quer dizer? Nós estamos a todo momento permeados por mídias. No nosso celular ali a gente está mexendo e já tem aparecendo um anúncio, já aparece um vídeo e de repente o colega manda o áudio lá no WhatsApp. É um mundo hipermediático, um mundo em que nós não vivemos mais, nós sentimos falta, basta o WhatsApp cair para as pessoas todas entrarem em pânico. Meu Deus, como é que eu vou fazer agora? Nem ligar mais nós estamos fazendo por causa dessa nossa obsessão com as coisas que a gente vem, com essa hiperconectividade que a gente vive. Mídia está muito relacionada a consumo, ao acesso à internet. Né? Como é que a gente lida com essas questões? Está muito relacionada à privacidade. Isso aqui a gente vai falar muito sobre a questão da privacidade. Você acha que você está tranquilo na internet, navegando? Você acha que é só botar teu e-mail? Como é que é isso? Você que autorizou que a sua privacidade seja invadida, por exemplo? Presta atenção que esse é um debate muito interessante. Outra questão que é muito legal é a vontade de consumir. Você já parou para ver quanta coisa às vezes você compra, vai a nota para comprar e o cartão vai, né? E vai. Está diretamente relacionado à sociedade de consumo. Isso é muito interessante. Mas também tem uma coisa que é interessante quando a gente fala disso, que são, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, principalmente de mídia na internet, quando a gente fala de rede social como forma de unir as pessoas, a gente tem verdadeiras transformações que acontecem por meio das redes sociais, por meio da internet. Isso é um tema que a gente vai trazer, né? Como é que algo, por exemplo, que pode ter esse olhar só de mercado, pode também configurar possibilidade de transformação. A gente vai ver isso. Indústria cultural são os grandes teóricos da escola de Frankfurt
isso aqui sempre cai, que vão falar, por exemplo, quando a cultura passa a ser também uma mercadoria. O que acontece daí? Isso é interessante. A questão de gênero. A gente vai falar muito de gênero porque, pelo menos nas provas que eu dei uma estudada, eu observei, essa questão vem, pode ser que caia, e também é algo para você refletir na sociedade que a gente vive. Hoje nós já temos diversos debates e diversos artistas e diversas artistas se posicionando como alguém sem gênero. O que é isso? É uma possibilidade de vida, não é? Se a gente for pensar lá na modernidade, por exemplo, quando os nossos valores eles eram muito sedimentados, muito arraigados, hoje, eu sempre falo essa frase que eu gosto muito, se antes a gente tinha uma identidade, hoje a gente pode ser o que a gente quiser, não é? Quando eu assumo uma identidade, eu comunico para o mundo que aquela é a minha identidade. E olha que, como diz o Bauman, identidade é igual quebra-cabeça. Às vezes eu coloco uma peça aqui, coloco uma ali, eu não sou mais um, eu tenho diversas. As identidades são fragmentadas. Do mesmo modo que algumas pessoas adotam posturas que são mais, não, é assim mesmo, tem que ser assim, há outras pessoas que falam não, né? Eu assumo a identidade, eu assumo a persona que eu quiser. Isso pode acontecer. Esse debate vai trazer discussões importantíssimas, como, por exemplo, o que é não ter gênero? Como esse debate se insere, por exemplo, na escola? Como isso se dá na mídia? Como essa representação no artista, por exemplo? Isso é um tema muito legal que vai trazer a questão da mulher. Como é que faz? Né? As mulheres, já se fala numa frase que é muito bonita, que é a primavera das mulheres. Não é? As mulheres sempre reivindicaram, sempre lutaram pelo seu espaço. Mas hoje a gente está observando verdadeiros movimentos de levante, de falar não, o meu lugar é onde eu quiser, não é onde você diz. Nós observamos diversos debates, porque não é uma questão que é plana, mas isso é um tema que vai cair. Isso daqui você pode ter certeza. Como é que isso se desenha? Nós tivemos recentemente em Washington uma marcha das mulheres contra, né, as políticas do Trump. Como é que isso pode aparecer para vocês? O que é que essas mulheres querem dizer? Ele tem o poder, ele é o sujeito numa hierarquia que é a autoridade, a grande autoridade no país. Contudo, há grupos que se organizam e dizem assim, você pode até mandar, mas eu quero dizer, eu não estou satisfeita. Já pensou? Isso é um debate muito legal. E finalmente a questão cultural. Veja, cultura vai aparecer sob diversas formas, não só na forma que as questões se estruturam, tá? Por exemplo, muitas vezes a gente vai estudar a questão, acho que a questão vai vir plana lá pra gente. Com base nos conhecimentos, não necessariamente. Pode acontecer de vir uma poesia para você, por exemplo, e a partir dessa poesia você ter que debater sobre a questão da socialização. Lembra disso, hein? Né? Uma letra de música, uma letra de rap, que são letras interessantes, a construção que é feita, pode acontecer. E aí você vai ter que sim. Então, cultura eu quero dizer para você, presta atenção, para você às vezes até aumentar teu repertório cultural para estudar sociologia, para que quando você se deparar com as questões na prova, você já fique familiarizado com isso. Nós vamos avançar nisso e trazer alguns exercícios que são feitos assim, para você ficar esperto na hora e esperta na hora de ler isso aqui. Uma coisa que é bem legal também, a cultura pode aparecer pra gente dessa forma que eu falei também. Questões que vão relacionar e perguntar a questão de cultura, o que é cultura popular, o que é cultura de massas, como é que isso se desenha. Tudo é cultura? Nada é cultura. Grafite é cultura? Pode aparecer um grafite para você na prova e você ter que investigar, por exemplo, as questões culturais. Nós vamos observar isso também, os conceitos que tratam de cultura na sociologia. Cultura. Você acha, por exemplo, que comida é cultura? Eu acho que é. Como é que isso se desenha na nossa sociedade? Isso é uma coisa interessante. Por que a gente come feijoada no sábado? Isso é uma questão cultural, não é? Então são diversas questões que podem aparecer na sua prova, trazendo e misturando os conceitos, por exemplo, da sociologia e da história, né? Que são áreas de conhecimento que acabam se interrelacionando e se relacionando. O que a gente vai ver quando eu falei para vocês lá que é cobrado a questão da sociologia clássica? Sempre, ou pelo menos na maioria das vezes, vai aparecer o nosso querido Auguste Comte e o positivismo. A
gente vai investigar o que é que ele traz para a sociologia e por que ele é importante. Conforme eu falei, o Max Weber, que vai falar sobre o que é ação social. Esse é o conceito-chave dele e sempre cai nas provas. O Émile Durkheim, que vai falar dos fatos sociais. Esse aqui também é um dos sociólogos mais importantes que a gente tem para analisar a sociedade que a gente vive. Esse até hoje, muitos sociólogos contemporâneos usam as ideias do Durkheim para explicar os fenômenos que a gente vive. E o Karl Marx. O Karl Marx, a obra é vastíssima, nós não teríamos condições de explicar tudo, mas vamos, pelas pesquisas que eu fiz e dei uma olhada, esses são os temas mais recorrentes. É claro que a gente acaba pincelando um ou outro tópico, mas esses são aqueles que sempre acabam surgindo, que é a questão da mais-valia, consciência de classe, força de trabalho, e eu acrescentaria mais um aqui, que é a questão do fetichismo de mercadoria, que a gente vai ver também. A gente já está se encaminhando, eu falo muito aqui, a gente já está se encaminhando aqui para o nosso segundo vídeo, para a nossa segunda aula, e eu quero que vocês, nesse momento eu quero fazer com vocês duas reflexões. A primeira, tudo que a gente viu até agora são sobre temas recorrentes da sociologia, temas fundamentais da sociologia e tudo que pode cair. As provas, né, quando você for fazer ali, for fazer a sua... Desculpa. Então a gente já está se encaminhando para o final, e uma coisa que eu quero falar para vocês é assim, depois de tudo isso que eu falei, que eu fiquei aqui discorrendo com vocês, eu gostaria que vocês levassem como lição o seguinte: esses vão ser os temas que vocês com certeza vão encontrar na prova de vocês. E também são temas que podem aparecer em outras provas, como da filosofia e da história, por exemplo, porque eu mencionei para vocês. Elas acabam, há uma multidisciplinaridade quando a gente fala de questões do Enem. É algo que é muito próprio da maneira que a prova se apresenta. O que é legal de você perceber? O que é legal de você, depois desse nosso encontro, você começar a observar? Observar questões da sua vida, por exemplo, como é que notícias que você lê, você já começa a fazer um exercício, porque a gente vai ver isso, uma notícia, um filme, um documentário, algo cotidiano, comprar algo, as pessoas que estão na rua, comece a despertar o teu olhar para essas questões, teu olhar crítico e de cientista social. Por quê? Com isso, você, ao se deparar com uma questão, você já vai fazer uma associação e compreender isso que eu falei, como, por exemplo, a questão de desnaturalizar aquilo que a gente acha que é natural ou acha que é comum na sociedade que a gente vive. Esse é um exercício. E o segundo, eu quero preparar vocês agora para o nosso próximo encontro, que é sobre como que a sociologia virou o que é hoje. Aqui a gente fala da história da sociologia, eu vou fazer uma breve, porque senão nós remontaríamos lá nos filósofos gregos até, nós já vamos começar num momento crucial para o desenvolvimento da sociologia como ciência, isso lá no século XIX, a gente já vem para cá, então não vou demorar aqui, e o desenvolvimento teórico. O que ajudou a sociologia a ser o que ela é hoje? Tá? E aqui a gente vai falar brevemente dos sociólogos que foram precursores dessa área do conhecimento. Nós vamos ter um momento que a gente vai falar só de sociólogos brasileiros que podem cair. Por hora nós vamos lembrar e nós vamos trazer os sociólogos europeus, principalmente os franceses e os alemães. Ok? Então, com isso, eu aqui termino já com uma fala, que é uma coisa que eu sempre vou trazer nas minhas aulas, que é um saiba mais. Se você ficou super interessado por essas questões que eu trouxe para você, desses debates contemporâneos, já para você aquecendo aí teu motor, olha só, o Giddens é um dos meus favoritos. Ele estuda tudo na nossa sociedade, desde a questão da intimidade até, por exemplo, como é que se dá a questão da globalização no mundo que a gente vive, os ritos de consumo, como é que as pessoas, como é que é a questão, por exemplo, da proximidade que a gente tem dos afetos com as pessoas que a gente conhece, com quem a gente não conhece. Ele é muito legal. E ele tem um vídeo que eu vou passar o link para vocês depois, em que ele vai fazer uma entrevista sobre o papel da política no mundo globalizado. Qual que é a política que a gente quer? Essa? Outra? A que tinha antes? Ele vai falar isso, vai falar sobre o método de trabalho dele, que ele fala da terceira via. É assim um vídeo super legal, dá para assistir assim, ele fala muito bem, ele é um sujeito muito
ele é muito comunicativo, não fica fechadinho, então é o cara para vocês compreenderem as questões da sociedade contemporânea, é muito interessante, ok? Então eu me despeço, até nosso próximo encontro, e eu espero que no próximo encontro vocês já tragam e já tenham essas inquietações junto com vocês para a gente debater e discutir os fenômenos da nossa sociedade, ok? Um abraço, até a próxima!